Se você já se perguntou como isso é possível, então já começa se inscrevendo agora no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque a história de hoje vai mexer com você de um jeito que talvez nunca tenha mexido antes. A história de hoje é sobre superação, fé, dor, propósito, e sobre um homem que nasceu sem braços e sem pernas, mas que decidiu viver uma vida maior do que qualquer limitação. Hoje você vai conhecer a trajetória inspiradora de Nick Vujicic. Nick nasceu em 4 de dezembro de 1982, em Melbourne, na Austrália. Seus pais, cristãos e imigrantes sérvios, aguardavam ansiosos a chegada do filho. Mas no momento do parto, o silêncio tomou conta da sala. Nick nasceu com uma condição raríssima chamada tetra amelia, uma síndrome extremamente incomum que faz com que a pessoa nasça sem os 4 membros. Imagine o choque, imagine o medo, imagine as perguntas que passaram pela cabeça daqueles pais. Como ele vai viver? Como vai se alimentar? Como vai estudar? Como vai sobreviver em um mundo tão cruel? Durante a infância, Nick enfrentou algo ainda mais doloroso do que a limitação física: o preconceito. Na escola, era alvo de olhares, risadas e comentários cruéis. Ele se sentia diferente, deslocado, inadequado. Enquanto as outras crianças corriam, brincavam e praticavam esportes, ele lutava para realizar tarefas simples do dia a dia. A dor emocional foi se acumulando. Aos 8 anos, Nick já questionava por que Deus havia permitido que ele nascesse daquela forma. Aos 10 anos, ele chegou ao ponto mais baixo de sua vida. Tentou tirar a própria vida. Sim, um menino de apenas 10 anos, acreditando que seria um peso para os pais, que jamais teria amigos, que nunca teria um futuro. Mas algo aconteceu. Ele pensou no sofrimento que causaria à sua família. Pensou no amor que recebia dos pais. E decidiu ficar. Decidiu tentar mais uma vez. E é aqui que a história começa a mudar. Com o apoio da família, Nick aprendeu a fazer coisas que pareciam impossíveis. Ele aprendeu a escrever usando o pequeno pé que possui. Aprendeu a digitar, a escovar os dentes, a usar computador. Desenvolveu equilíbrio, aprendeu a nadar, a jogar futebol, a surfar. Sim, surfar. Cada pequena conquista era uma vitória gigante. Cada movimento era uma prova de que o impossível talvez fosse apenas uma palavra que a gente aceita cedo demais. Na adolescência, Nick começou a entender algo poderoso. Sua vida tinha um propósito. Se ele conseguia enfrentar tudo aquilo e continuar sorrindo, talvez pudesse ajudar outras pessoas que estavam sofrendo. Aos 17 anos, começou a dar palestras em pequenos grupos. Ele falava sobre esperança, sobre fé, sobre não desistir. E as pessoas choravam, porque não estavam ouvindo apenas palavras bonitas. Estavam vendo alguém que tinha todos os motivos para desistir, mas escolheu lutar. Com o tempo, suas palestras atravessaram fronteiras. Nick fundou a organização Life Without Limits e passou a viajar pelo mundo. Já falou para milhões de pessoas em mais de 70 países. Esteve em escolas, prisões, igrejas, empresas, estádios lotados. Ele não fala apenas sobre deficiência física. Ele fala sobre deficiência emocional. Ele diz que todos nós, de alguma forma, carregamos limitações invisíveis, medo, insegurança, traumas, fracassos. E ele prova, com a própria vida, que não são as circunstâncias que determinam o nosso destino, é a nossa decisão diante delas. Mas talvez uma das partes mais emocionantes da história de Nick seja o amor. Durante muito tempo, ele acreditou que jamais se casaria. Quem iria querer alguém sem braços e sem pernas? Esse pensamento o acompanhou por anos. Até que ele conheceu Kanai. Eles se apaixonaram. Em 2012, Nick se casou. Hoje ele é pai de 4 filhos. Sim, aquele menino que achava que nunca teria um futuro construiu uma família linda. Pensa nisso por um segundo. Um homem que nasceu sem membros dirige sua própria vida com mais coragem do que muitos de nós que temos tudo funcionando perfeitamente. Ele nada, pratica esportes, trabalha, viaja o mundo, abraça com o coração, sorri com a alma. E sabe qual é a mensagem central que ele sempre repete? Se eu falhar, eu tento de novo. Se eu cair, eu me levanto. E se eu não conseguir sozinho, eu peço ajuda. A vida de Nick nos confronta. Porque muitas vezes reclamamos de coisas pequenas.
Reclamamos do trânsito, do salário, do cansaço. E esquecemos que estar vivo já é um milagre. Nick transformou dor em propósito. Transformou limitação em plataforma. Transformou cicatrizes em mensagem. Ele poderia ter escolhido o ressentimento. Poderia ter escolhido a revolta. Poderia ter escolhido a desistência. Mas escolheu a gratidão. Escolheu a fé. Escolheu acreditar que sua vida tinha valor. E talvez hoje você esteja se sentindo sem forças. Talvez esteja enfrentando um problema que parece maior do que você. Talvez esteja pensando que não é capaz, que não é suficiente, que não vai conseguir. Mas olha para essa história. Se um homem que nasceu sem braços e sem pernas conseguiu se tornar uma inspiração mundial, o que é que você não pode fazer com tudo o que você tem? Como isso é possível? É possível quando você decide que a sua dor não vai definir o seu destino. É possível quando você entende que sua limitação pode ser exatamente a ferramenta que vai impactar outras pessoas. É possível quando você escolhe continuar, mesmo quando tudo diz para parar. Nick Vujicic não é apenas um palestrante motivacional. Ele é a prova viva de que o impossível pode ser apenas o começo de uma grande história. Se essa história tocou o seu coração, se fez você refletir, então se inscreve agora no canal Como Isso é Possível. Deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, uma história pode salvar uma vida. E lembre-se, não importa quantas partes estejam faltando em você, o que realmente importa é o tamanho da sua decisão de viver.